Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 23 de fevereiro, nós vamos meditar de Deuteronômio, do capítulo 20 ao capítulo 23. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã, acerca da guerra. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos, carros e povo maior em número do que tu, não temerás. Pois o Senhor teu Deus é que te fez sair da terra do Egito e está contigo. Como é importante confiarmos na palavra de Deus. Sempre vai haver gigantes, sempre vai haver desafios, sempre vai haver coisas maiores intimidando e querendo mostrar um resultado diferente daquilo que a fé nos aponta. Cabe a nós confiarmos em todas as promessas dadas pelo Senhor. Quando vos chegares à peleja, o sacerdote, a autoridade espiritual aqui, se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremas, nem te atemorizes diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Os oficiais falarão ao povo dizendo: qual homem que edificou nova casa e ainda não a consagrou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outro a consagre. Olha, mas as exceções, né, que deveria, mesmo aqueles homens que estavam aptos à guerra, conforme o censo, havia ainda as exceções, e é aqui que ele vai tratar as exceções, né? Olha só. Qual homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu, vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja, e o outro homem a receba. Então é aquele que está noivo, né, com compromisso lá de casamento, está prestes a tomar a sua esposa, porque o nosso Ocidente aqui é muito diferente, né? De lá, daquela época, não só da época, mas dos costumes, né? Então, o compromisso de casamento, ele se dava ali ainda no noivado, vamos assim dizer, né? O comprometimento, fulana está desposada de cicrano, né? Eles ainda não tinham consumado o casamento através do ato sexual de estarem juntos, mas já havia o comprometimento de casamento. Então esse não deveria ir para a guerra, deveria ficar e cumprir com o protocolo, com o casamento, usufruir, né, da vida de casado, do primeiro tempo ali, né, da lua de mel, e somente depois ele iria para a guerra. E aí continuará os oficiais a falar ao povo dizendo: qual homem medroso e de coração tímido, vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o do seu coração. Porque normalmente quem tem medo não quer ter medo sozinho. Ele espalha esse medo, ele espalha o terror, ele espalha o desânimo. E imagine isso no meio de um exército. Logo esse contaminaria outros, né? E seria uma tragédia. Quando os oficiais tiverem falado ao povo, designarão capitães e dos exércitos para a dianteira do povo. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecerá-lhes paz. Se sua resposta é de paz, te abrirá as portas e todo o povo nela se achará sujeito aos trabalhos forçados e te servirá. Porém, se ela não tiver paz contigo, mas te fizer guerra, então sitiarás aquela cidade. E o Senhor teu Deus te dará na tua mão
todos do sexo masculino que houver, passarás ao fio de espada, mas as mulheres e as crianças, os animais e tudo que houver na cidade, todo o despojo tornará para ti. Desfrutarás do despojo dos inimigos que o Senhor teu Deus te deu. Assim farás todas as cidades que estiver muito longe de ti, que não fores da cidade destes povos. Porém, da cidade destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixará com vida tudo que tiver fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, desfrutarás totalmente, destruirás totalmente heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus, para que não vos ensine a fazer segundo as suas abominações que fizeram aos seus deuses, pois pecareis contra o Senhor vosso Deus. Então, essa era uma determinação importante, não é? E nós vamos ver, por não cumprir essa determinação à risca, nós vamos ter contaminação. Nós vamos ver Israel pecar contra o Senhor com costumes destas nações, principalmente em relação à idolatria, né? E isso vai trazer prejuízo a Israel. Então, nós podemos ver aqui como o meio influencia o ser humano. E nós devemos estar atentos a isso ainda nos dias de hoje. Se você convive todos os dias, está no meio de pessoas que são fofoqueiras, murmurentas, qual é a tendência? Você se tornar fofoqueiro e murmurento. A vida é assim, né? Você aos poucos será contaminado pelo meio que você vive. Então devemos estar sempre alerta. Estamos no mundo, somos peregrinos aqui no mundo, não somos desse mundo, somos cidadãos do céu e devemos ter costumes coerentes ao reino de Deus, não é? Mas temos que trabalhar, temos que estudar, temos que conviver, né, com todo tipo de pessoas. Então, precisamos estar alerta para não deixar contaminar o nosso coração e fazermos aquilo que é abominação aos olhos do Senhor, fazermos aquilo que nos afasta do Senhor. E continuando, quando sitiares uma cidade por muito tempo, pelejando contra ela para tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás, pelo que não o cortarás, pois será árvore do campo algum homem para que fosse sitiada por ti. Então, a preservação, né, aqui das florestas, Deus tem essa preocupação. Mas as árvores cujo fruto souberes que não se come, destruirás, cortando-a contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluarte até que essa seja derribada, né? Então, se for necessário derrubar árvores, derrube aquela que não dá fruto. E aí, expiação por morte, cujo autor é desconhecido. Olha que minuciosidade a palavra de Deus nos traz. Quando na terra que te der o Senhor teu Deus para possuí-la, se achar alguém morto, caído no campo, sem que saiba quem o matou, sairão os teus anciões, os teus juízes e medirão a distância até as cidades que estiverem ao redor do morto. Os anciões da cidade mais próximo do morto tomarão uma novilha da manada que não tenha trabalhado nem puxado com jugo, trarão ao vale de águas correntes que não foi lavrado nem semeado, e ali naquele vale desnucarão a novilha. Chegar-se-ão ao sacerdote, filho de Levi, porque o Senhor teu Deus escolheu para servir e para abençoar em nome do Senhor, e por sua palavra decidirem toda demanda, todo caso de violência. Todos os anciões dessa cidade, mais próximo do morto, lavarão as mãos sobre a novilha desnudada no vale e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue e os nossos olhos não viram o derramar. Se propício ao seu povo de Israel, que tu, ó Senhor, resgatastes
e não põe a culpa do sangue inocente no meio do teu povo de Israel, e a culpa daquele sangue lhe será perdoada. Assim eliminarás a culpa do sangue inocente no meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Acerca das mulheres prisioneiras. Então, falamos agora há pouco a respeito das guerras, né? Então, vamos falar agora. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos e tu deles levares cativo e vires entre eles uma mulher formosa e te afeiçoares a ela e a quiseres tomar por mulher, então levarás para casa, ela rapará a cabeça, cortará as unhas, despirá o vestido do seu cativeiro e ficará na tua casa. E chorará a seu pai, a sua mãe, durante 1 mês. Depois disso, a tomarás, e tu serás o seu marido e ela a tua mulher. E se não te agradares dela, deixá-la-ás ir à sua própria vontade. Porém, de nenhuma sorte a venderás por dinheiro, nem a tratarás mal, pois a tens humilhado. E aí o direito do primogênito, né? E aqui a gente vai falar um pouquinho, né, do direito aqui sucessório, né? Quando falamos do direito do primogênito, nós temos também a questão da herança. Se um homem tiver 2 mulheres, uma quem ama e outra quem aborrece, uma ou outra lhe derem filho, e o primogênito for da aborrecida, no dia em que fizer herdar os seus filhos aquilo que possuir, não poderá dar primogenitura ao filho da amada, preferindo-a ao filho da aborrecida, que é o primogênito. Mas o filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quando possuir. Porquanto aquele que é primogênito do seu vigor, o direito de primogenitura é sua. Filhos desobedientes, tinha lei para isso. Olha só, se alguém tiver um filho costumaz, ou seja, reiteradamente rebelde e não obedece à voz do seu pai e da sua mãe, e ainda castigado não lhe dará ouvido, e o seu pai e a sua mãe o pegarão e o levarão ao ancião da cidade à sua porta. E lhe dirão: este nosso filho é rebelde costumais, ou seja, não nos obedece de jeito nenhum. Já isso é costume dele, a desobediência. Ele não dá ouvido à nossa voz, é dissoluto, beberrão, ou seja, só nos dá trabalho. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminará o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. O cadáver serão tirado do patíbulo. Se alguém houver pecado, passível de pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no dia seguinte, porquanto lhe foi pendurado no madeiro, e é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra do teu Senhor, teu Deus, que te dá por herança. Então aqui você entende o porquê que Jesus, né, foi retirado da cruz e enterrado, né, principalmente ali, porque ia entrar no sábado, né? Ele foi morto ali e eles precisavam cumprir o protocolo da lei. É isso mesmo. E aí nós vamos ver acerca do que se perdeu. Vendo extraviado o boi, a ovelha do teu irmão, não te furtarás dela, restitui-lhe-ás sem falta ao teu irmão. E se o teu irmão não for teu vizinho e tu não o conhecer, recolherás na tua casa para que fique contigo, até que o teu irmão os busque e tu lhe restitua. Assim também farás com o teu jumento, assim farás com as tuas vestes,
E o mesmo fará com as coisas que perder do teu irmão, e tu achares, não poderás furtar-se dela. Então aqui ele fala, né, de um irmão que não é perto, então, ou seja, de outro judeu, mesmo que não seja seu irmão de sangue, seu irmão de tribo, ou se ele não seja conhecido, é o teu irmão, né? Então você deve ter com ele o cuidado, mesmo não o conhecendo. Amor ao próximo. E aí temos também diversas leis. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tal coisa é abominação aos olhos do Senhor. Se de um caminho encontrares algum ninho de ave, em alguma árvore ou no chão, ou passarinho, ovos, e a mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás. A mãe com os filhotes deixarás ir livremente. Mãe e filhote tomarás para ti, para que te vá bem e prolongue os teus dias. Quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás um terraço, um parapeito, para que nela não ponha a culpa do sangue de alguém, de algum modo cair dela. Olha, até as edificações. O nosso Deus era um engenheiro e um arquiteto, né? Em excelência. Pensou até no parapeito e na varanda que as casas deveriam ter para que ninguém caísse. Não semearás a tua vinha com 2 espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeastes na tua vinha. Não lavarás com junta de boi e jumento, não te vestirás de estofos de lã e linha juntamente, né? Então, olha só o cuidado, né? O boi e o jumento são animais diferentes, né? Com ritmos diferentes. Então, se você colocar os dois ali, vai ficar desproporcional. E isso traria um sofrimento ao animal, né? Então, cuidados aqui. A lei das bodas, farás bodas no 4 cantos do manto com que borlas, né? Farás borlas nos 4 cantos do manto que te cobrires, né? Então ali é uma bainha, né? Uma franja. Se um homem casar com uma mulher e depois coabitar com ela e a aborrecer e lhe atribuir atos vergonhosos e contra ela divulgar má fama, dizendo: casei com uma mulher, me acheguei a ela, porém não a achei virgem, então o pai da moça e a sua mãe tomarão as provas da virgindade da filha e levarão ao ancião da cidade à porta. O pai da moça te dirá ao ancião: dei minha filha por mulher deste homem, porém ele a aborreceu, e eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo que não achei virgem a tua filha. Todavia, eis aqui a prova da virgindade da minha filha. E estenderão a roupa dela diante dos anciões da cidade, os quais tomarão o homem e o açoitarão. Como era importante a palavra naquela época, não é? E crimes como injúria, difamação já eram punidos naquela época. E aí nós vamos ver: condenarão ele a 100 ciclos de prata e darão ao pai da moça. Então, além do direito penal aqui, né, da pena em relação à difamação, à injúria, nós temos também o direito aqui, né, do dano moral. Olha aqui, né? Ele será condenado a ciclo de prata e esse dinheiro, né, será dado ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre a Virgem de Israel, né? Então, o direito moral aqui, o dano moral. Porém, se isso for verdade, que não se achou a moça em virgindade, então levarão à porta da casa do seu pai e o homem da cidade o apedrejarão até que morra, pois fez loucura Israel, prostituindo-se na casa do seu pai. Assim eliminará o mal do meio de ti. E aí nós vamos ver que, porém, se um homem do campo achar uma moça desposada e a forçar se deitar com ele, então morrerá,
Só o homem que se deitou com ela. A moça não fará nada. Ela não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim também é este caso. Então, o caso aqui, né, do estupro, muito bem aqui, cuidado por Deus. Se um homem achar uma moça virgem que não está desposada e a pegar e a se deitar com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata. E uma vez que a humilhou, lhe será por mulher e não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Nenhum homem tomará sua madrasta e não profanará o leito do seu pai. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, colocamos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.